Olá, meus queridos Bigs. O que começa como uma missão científica para investigar o que está acontecendo em Phobos, apelidada de Lua Condenada por seu ambiente hostil e segredos sombrios, logo se transforma em um confronto mortal com forças alienígenas desconhecidas, desencadeando uma luta pela sobrevivência que pode determinar o destino da Terra. Vamos nessa. No começo do filme, os cientistas fazem uma descoberta, tanto em Nevada e em Phobos, uma lua de Marte. Eles encontram os equipamentos antigos de teletransporte, os gates, e isso vira o foco principal da pesquisa. No primeiro teste, um corajoso atravessa os gates da instalação de Nevada até Phobos. Todos ficam empolgados com essa proeza científica, mas a alegria dura pouco, quando em vez do voluntário, surge um sujeito pálido, com garras afiadas e dentes ameaçadores. Enquanto isso, no Nola, uma equipe de fuzileiros espaciais emerge do sono criogênico. A tenente Joan Dark acorda brevemente, ainda remoendo os sonhos de sua mãe falecida. O piloto da nave, Morgan, dá as boas-vindas à tripulação, que inclui o Capitão Savage, Tarek, Winslow, Carly, Rance, Lee, Harry e Aqua, além do Dr. Bennett, um cientista que já teve um caso com Joan. No refeitório, a tripulação, exceto Joan e o capitão, está animada e conversando. Mas quando Joan entra, um silêncio constrangedor toma conta do ambiente. Tarek lembra a todos da próxima reunião e sai, deixando Joan e Bennett a sós. Ele parabeniza Joan por sua recente promoção a tenente. Curiosa, ela pergunta se ele já visitou Phobos antes, e ele responde negativamente. Enquanto isso, o voluntário na instalação de Phobos está mostrando sinais de agressividade enquanto está em quarentena. O Dr. Malcolm Betruger, o cientista-chefe por lá, descobre antidepressivos no sistema do homem, levantando suspeitas de que eles possam estar afetando sua condição pós-teletransporte. Apesar deste contratempo, os cientistas estão decididos a continuar com os testes dos gates. O Dr. Khan está preocupado com a reação do conselho, receoso de que eles suspendam os testes até resolverem o problema. No entanto, Betruger aconselha a manter o foco na teletransportação bem-sucedida do Homem de Nevada para Phobos, e se voluntaria para o próximo teste. No Nola, o Capitão Savage informa a tripulação sobre a instalação de Phobos, descrevendo os 3 níveis que ela possui. Comodidades básicas no primeiro, sistemas de computador e manutenção no segundo, e laboratórios com um reator de fusão no terceiro. Apesar da surpresa com a fonte de energia nuclear, o Dr. Bennett assegura que é seguro. O verdadeiro desafio, porém, é o ambiente instável de Phobos, que ganhou a sinistra alcunha de Lua Condenada. Enquanto a tripulação debate sobre a missão, Winslow questiona por que foram enviados para lá, especialmente considerando que apenas um membro cometeu um erro recente. Joan, sabendo que é a principal alvo da discussão, insiste em uma comunicação direta. Ela foi recentemente punida por insubordinação, o que resultou em consequências severas para toda sua equipe. A distância e o isolamento que agora a cercam deixam Winslow inclinado a culpá-la pela situação em que se encontram. O Capitão Savage, intervindo, enfatiza que o sucesso ou fracasso são coletivos e dispensa a equipe para se preparar para o pouso iminente. Na base de Phobos, o Dr. Betruger se prepara para atravessar o portal. Verônica, uma nova integrante da equipe médica, realiza seu exame pré-viagem. Betruger a tranquiliza e, com os gates ativados, atravessa. De repente, um surto de energia súbito mergulha a instalação na escuridão total. Verônica, ao ver uma pessoa ferida, corre para pegar o kit de primeiros socorros, mas é assustada por um rosnado vindo de trás. Ela grita e se vira para investigar. Enquanto isso, a nave Nola atraca na plataforma de pouso da base. Morgan tenta contato com a torre de controle sem sucesso. Frustrado, ele instrui Daisy, a inteligência artificial da nave, a tentar estabelecer comunicação. O Capitão Savage chega e Morgan o informa da situação, mas até mesmo Daisy enfrenta dificuldades para penetrar nos sistemas da instalação. O capitão então entra em contato com Joan e Bennett para discutir o próximo passo. Bennett lembra sobre uma entrada oculta na plataforma de pouso, descoberta em suas pesquisas prévias sobre a base. Utilizando a câmera da Nola, ele demonstra a existência dessa entrada. Uma chamada do comando marciano confirma que uma equipe conseguiu acessar o laboratório e eles recebem o briefing da missão. Reunidos, a tripulação discute o plano de ação. O Capitão Savage revela que o sistema da instalação caiu offline há aproximadamente 20 minutos e que sua missão urgente é restaurá-lo. Tarek questiona a importância disso, e o Dr. Bennett explica que experimentos críticos estão em andamento, necessitando de monitoramento contínuo. Uma falha na restauração do sistema resultaria em anos de progresso científico perdidos. Savage reproduz o último sinal de socorro recebido da instalação, um tumulto de rosnados e gritos. Após dispensar a equipe, o Capitão Savage consulta Morgan sobre um plano de evacuação de emergência. Morgan assegura que a Nola pode partir rapidamente se necessário. Enquanto a tripulação se prepara para a missão,
Winslow levanta a possibilidade de estarem enfrentando seres extraterrestres. A falta de evidências históricas para tal encontro faz Tarek discordar. Com todos prontos, Morgan estendeu a ponte até a escotilha da instalação. Porém, no momento da conexão, o Nola sofreu um blackout repentino, deixando todos na escuridão por um instante tenso. Por sorte, a energia voltou rapidamente, permitindo que a tripulação ingressasse na instalação sem mais incidentes. Os indicadores de oxigênio, gravidade e toxicidade estavam dentro dos limites seguros, mas Bennett fez uma descoberta preocupante. A reserva de energia estava criticamente baixa. Ele prontamente informou Joanne, que sugeriu alertar o Capitão Savage imediatamente. Enquanto avançavam pelo corredor principal, Bennett enfatizou que tinham apenas 90 minutos antes que a situação se tornasse irreversível. Sem energia suficiente, a restauração dos sistemas poderia ser inútil, colocando não apenas a instalação em risco, mas também suas vidas diante do potencial de um colapso catastrófico do núcleo. Em resposta à crise, o Capitão Savage dividiu a equipe em 2 grupos. Bennett, Rance, Carly e Aqua foram designados para o reator, enquanto John liderava Tarek, Winslow, Lee e Harry na busca pelo servidor principal. Todos aguardavam ansiosamente o sinal de Savage para determinar se poderiam prosseguir com a restauração ou se precisariam abandonar a missão. Equipados com um mapa fornecido por Daisy, os grupos exploraram os níveis 2 e 3 da instalação. A equipe de Joan foi a primeira a se deparar com um cenário macabro, um cadáver sem cabeça, cuja identidade logo se revelou ser de um fuzileiro da UAQ. Mais adiante, Tarek notou inscrições em sangue nas paredes, sugerindo uma origem antiga e misteriosa. Joan imediatamente solicitou a ajuda de Daisy para traduzir as escrituras, revelando uma mensagem enigmática sobre reivindicação e destino, envolvendo ações extremas e sem escapatória. O Capitão Savage foi consultado e decidiu que o avanço era necessário. Enquanto isso, a bordo do Nola, Morgan se viu envolvido em uma reviravolta inexplicável. O sistema de navegação de Daisy foi hackeado, mostrando brevemente textos em sumério que confundiram a todos a bordo. Enquanto tentavam reagir à situação, ambos os times enfrentaram desafios de orientação dentro da instalação labiríntica. John ordenou que Daisy restaurasse urgentemente a conexão com o servidor, mas problemas com a IA complicaram ainda mais a situação. No Nola, Morgan lutava para restabelecer contato com a equipe, frustrado com as falhas repetidas nas comunicações. Desesperado por uma solução, planejou uma manobra para elevar-se à órbita de Marte em busca de melhor recepção. No entanto, Daisy surpreendeu a todos ao recusar a partida, sua voz assumindo um tom sinistro e inquietante. De repente, o motor do Nola falhou, mergulhando a nave em silêncio. Morgan sentiu um arrepio na espinha ao ouvir um rosnado estranho atrás de sua cadeira, virando-se lentamente para confrontar a presença aterrorizante de um alienígena desconhecido. Joanne estava determinada a localizar o servidor com a ajuda de Daisy, mas acabou se separando. Enquanto vasculhava, Lee notou movimentos suspeitos nas proximidades e chamou Harry para investigar. Enquanto isso, Tarek descobriu uma figura encolhida. Ao seguir a notificação de Joanne, deparou-se com um homem devorando outro ser humano. Sem conseguir evitar, foi brutalmente atacado pelo que parecia um zumbi, que arrancou sua garganta. Winslow chegou tarde demais e enfrentou o mesmo destino, só conseguindo eliminar a ameaça com um tiro certeiro na cabeça. Quando Joanne finalmente apareceu, testemunhou o cenário macabro diante de si. Enquanto isso, a equipe de Savage detectou sobreviventes nas proximidades: Verônica, uma cientista, e Glover, o capelão da instalação. Um chamado pelo rádio fez Savage indagar sobre a situação e, surpreendentemente, Joanne respondeu, revelando o terrível ataque de um zumbi que havia matado Tarek. Lee e Harry logo se juntaram à conversa, compartilhando seu próprio encontro assustador com uma criatura semelhante a zumbi. Joanne investigou o corpo caído e descobriu que era um geneticista da UAQ. Enquanto Lee examinava outro zumbi, foi atacado de surpresa, mas Harry interveio a tempo, evitando mais danos. O caos logo se instaurou quando a equipe de Savage foi surpreendida por um ataque coordenado de zumbis. Daisy desativou as linhas de comunicação, o que atraiu mais zumbis, sobrecarregando os Marines com seu número avassalador. Lee e Aqua perderam suas vidas na batalha. Enquanto isso, no nível 2, a covardia de Winslow o levou a abandonar Joanne, deixando-a para enfrentar os zumbis sozinha. Com o tempo, porém, Winslow acabou reencontrando Joanne enquanto fugia dos zumbis. Ela o salvou, mas não poupou palavras ao repreendê-lo por tê-la deixado para trás. Enquanto esses eventos se desenrolavam, Harry descobriu o cientista quase morto Betruger, que revelou informações chocantes sobre os portais alienígenas. Joanne confrontou Bennett em busca da verdade, e ele revelou que os cientistas de Phobos haviam encontrado provas de vida alienígena. Betruger expandiu sobre os portais, artefatos antigos que permitiam teleportação entre locais distantes,
encontrados tanto em Phobos quanto em Nevada, sugerindo que estavam espalhados pelo universo. Joanne começou a questionar se os eventos eram resultado da ativação desses portais, mas Betruger afirmou não ter conhecimento, mencionando apenas apagões após viagens através deles. Verônica e Glover confirmaram, identificando um alienígena responsável por transformar seus colegas em zumbis. Enquanto Verônica os chamava de monstros, Glover os rotulava como demônios ardentes. Betruger desconsiderou isso, causando ofensa entre os membros da tripulação já perdidos. Mesmo com todas as objeções, eles retornam a Nola pela ponte. Joanne lidera o grupo, dando instruções a Winslow, Rance e Carly para vigiarem a nave enquanto ela designa Verônica para escoltar Betruger até a sala de estar, detalhando cada passo. Enquanto isso, Glover acompanha Harry em busca de água. Joanne procura por Morgan e o encontra sem vida no convés. Mas antes que possa processar a descoberta, são atacados pelos alienígenas, lançando bolas de fogo em sua direção. Joanne consegue desviar, mas Harry é emboscado por trás, e Glover é derrubado por um golpe único. Enquanto a confusão se espalha pela nave, Rance se move para investigar, e é rapidamente subjugado, deixando Bennett e Carly incapacitados. Testemunhando o caos, Winslow foge para salvar a própria pele. Em meio à desordem, Joanne busca sua tripulação na nave e descobre o corpo sem vida de Harry. Enquanto verifica o pulso de Glover, Verônica interrompe alarmada pela condição dele. Joanne instrui Verônica a retornar a Betruger e a manter silêncio. Subitamente, os alienígenas atacam Joanne novamente, drenando sua energia vital e transformando-a em uma forma zumbificada. Em seu estado alterado, Joanne tem visões de sua mãe falecida e de um lugar além deste mundo. No momento crítico, Glover, miraculosamente vivo, intervém e distrai o alienígena, permitindo que Joanne recupere o controle. Tragicamente, Glover sucumbe a uma bola de fogo. Enquanto isso, Carly busca Winslow furiosa por tê-la abandonado. Em um revés repentino, o alienígena ataca, mas Winslow retorna a tempo para ajudá-la a derrotá-lo. Juntos, encontram Bennett inconsciente perto da ponte de extensão. Com o caos diminuindo, os sobreviventes restantes se reúnem na Nola para traçar estratégias. O convés de voo está destruído e os sinais de socorro são impossíveis sem energia. Betruger propõe ativar os portais para teleportá-los para a Terra, apesar da resistência dos Marines. Bennett alerta que tem apenas meia hora antes do colapso nuclear. Secretamente, Joanne concorda com o plano de Betruger para acabar com o debate interminável sobre os portais. Agora seu plano é restaurar a energia, enviar um sinal de socorro e aguardar ajuda. Por sorte, alcançam a sala do reator sem incidentes. No entanto, quando Bennett restaura a energia, Betruger mata Verônica de forma chocante. A memória de Betruger retorna e ele revela tudo o que passou desde que atravessou os portais, agora servindo aos alienígenas. Bennett cuidava de Verônica enquanto Joanne seguia determinada atrás de Betruger. Infelizmente, acabaram todos presos numa sala pelo traidor, e alienígenas emergiram, resultando nas mortes devastadoras de Winslow e Carly. Joanne, sem hesitar, enfrentou os seres hostis, eliminando-os com precisão, mas chegou tarde demais para salvar Verônica, que em seu último suspiro entregou a Joanne um cartão-chave crucial para acessar o laboratório onde o portal de Phobos estava guardado. Com Bennett ao seu lado, Joanne confrontou Betruger, avançando pelos corredores sombrios da instalação. No caminho, depararam-se com uma sala de armamento especializada, onde Joanne equipou-se com uma arma de plasma e uma bomba. Utilizando o cartão-chave obtido de um corpo encontrado anteriormente, conseguiram acessar o elevador que levava ao laboratório. No entanto, um alienígena surpreendeu Bennett, arrastando-o para longe antes que Joanne pudesse reagir. Determinada a resgatá-lo, Joanne enfrentou zumbis e mais um alienígena, utilizando sua nova arma para eliminar as ameaças. Ao adentrar o laboratório às pressas, deparou-se com um cenário macabro de corpos sem vida espalhados. Enquanto Betruger iniciava friamente o procedimento de ativação do portal, Joanne exigiu que ele se afastasse dos controles. A situação intensificou-se quando Betruger ordenou que um zumbi atacasse Bennett. Joanne, desesperada, chamou por seu amigo, mas percebeu que era tarde demais para salvá-lo e acabou pondo fim ao seu sofrimento com um gesto misericordioso. Numa reviravolta, Betruger desarmou Joanne e roubou sua arma, mas ela não se deixou abalar, recuperando-a rapidamente e disparando contra ele com determinação, apesar dos ferimentos. Surpreendentemente, Betruger sobreviveu, revelando que o senhor alienígena havia tomado seu coração e o transformado em seu servo. Usando poderes telecinéticos, ele projetou Joanne através dos portais, transportando-a para um reino submarino desconhecido. Lá, Joanne reconheceu uma estrutura misteriosa que havia visto em visões anteriores, e o sinistro Sr. Stanga manifestou-se, manipulando mentalmente Joanne para que largasse sua arma de plasma. Ele proclamou seu desejo de conquistar a Terra e eliminar a humanidade, considerando-a uma praga universal. E aí, tá gostando desse big resumo? Comente. Muito bom. Pra gente saber que você realmente gostou e acompanhou até o finalzinho. Agora vamos continuar.
Enquanto hordas de alienígenas avançavam sobre ela, Joanna agiu rapidamente, recuperando sua arma e atirando contra Stanga. Em seguida, correu em direção a um portal próximo, lançando granadas de plasma para conter as criaturas que a perseguiam. Para sua surpresa, ela emergiu diante Khan, que questionou por que ela tinha saído dos portais ao invés de Betruger, confirmando que estavam de volta à Terra. Joanna alertou urgentemente para fecharem o portal, mas foi desacreditada devido aos efeitos da teleportação e sedada pela equipe. O filme conclui com os portais se reativando, e Khan, inicialmente confundindo um ruído como o retorno de Betruger, enquanto Joanna permanecia consciente do perigo.